Bom, sobre essa semana então, fora de campo aí um pouco turbulenta para você, né, Alemão? Queria que você comentasse primeiro sobre toda essa situação que te envolveu na parte médica, todo esse acompanhamento com o Dr. Luiz Carlos Miguel, como é que tá nesse panorama, como é que tá o coração aí? Bom, Rafael, na verdade era um procedimento que a gente estava esperando um período de um espaço sem jogo para a gente poder fazer. E nós demos uma semana de folga para os jogadores e esse procedimento deu certo de ser feito nessa semana, né? Tive uma semana de recuperação, voltei a trabalhar, depois no sábado eu acabei tendo um mal-estar novamente. E quando você tem um mal-estar, sabendo que você fez uma cirurgia de coração, normalmente a adrenalina ela aumenta um pouquinho e isso também tirou um pouquinho de segurança. Eu acabei voltando para o hospital, fiz todos os procedimentos lá de avaliação e graças a Deus está tudo ok. Acompanhado diariamente, né? Diariamente pelo Dr. Miguito, eu tenho ido na clínica dele, tenho feito os eletros, tenho acompanhado. Então, estou bem assistido, graças a Deus, né? Me sinto confiante, me sinto bem. Sabendo que tem aí o período dos 3 meses aí de cicatrização da cauterização que foi feita, né? Então ele tem um período de cicatrização, mas liberado para trabalhar, né? Tomando os medicamentos necessários a serem tomados ainda, mas feliz por poder estar de volta, né, no batente, trabalhando junto com a equipe, junto com os jogadores, para que a gente possa dar sequência naquilo que a gente vinha fazendo. E são 2 semanas de trabalho que antecede esse retorno para a Série B, que você tem 2 times da Série A do Campeonato Brasileiro que vem nos últimos anos fazendo bons trabalhos, não só em competições nacionais como internacionais também. Terça o Atlético e no próximo domingo a equipe do Corinthians em preparação para o time voltar já no dia 13 enfrentar a equipe do Operário fora de casa. São dois grandes confrontos, né? São dois jogos. Não poderia ter jogos melhores para a gente poder, antes do reinício do campeonato, ter à nossa disposição. Né? O jogo do Corinthians, que a princípio era para o Paraná Clube e acabou dando certo para nós. Eu acho que é um jogo muito bom, muito bom. Você vai jogar contra um adversário de altíssimo nível, você vai jogar num estádio lotado, cheio de gente, né? A torcida. Então realmente é um grande teste, é um grande desafio, mas acima de tudo uma ótima preparação, né? Para que a gente possa manter o nosso ritmo de jogo, para que a gente possa voltar à condição de jogo como a gente estava. Né? O jogo do Atlético também foi outro jogo que eu solicitei bastante para que esse jogo acontecesse. A princípio eu até tinha pedido para a gente tentar um São Paulo, um Palmeiras, dentro do CT deles, né? E o próprio Atlético Paranaense. Foram os 3 times que eu solicitei para que a gente pudesse jogar, até porque quando você joga contra esses times de nível desse jeito, né, o teu nível de concentração tem que ser muito maior e nós, como temos objetivos grandes, né, pensamentos grandes, nós temos que enfrentar essas dificuldades grandes para que a gente possa amadurecer a cada dia mais e buscar sempre estar bem dentro dos jogos. Olha, eu queria saber, o Felipe foi embora, né? O Newton já tinha ido também. Como é que tá? Você tem avaliado essa primeira impressão de briga aí pela lateral esquerda, principalmente o Breno e o Victor Luiz, e se no ataque você deve a tendência ao Carlos Henrique tá mesmo nos amistosos e também depois contra o Operário para substituir o Safira? Rafael, você sabe que eu não gosto de estar mexendo muito na equipe. Eu acho que a equipe, ela quanto mais jogar, melhor. E deixo sempre claro que a oportunidade ela sempre vai aparecer para os jogadores, né? O Felipe foi um jogador que eu conhecia do potencial incrível, que lá no primeiro momento ele não conseguiu ser aquele Felipe que eu sabia que ele tinha capacidade, mas nessa nova oportunidade que ele teve, ele soube aproveitar muito bem. Nós contratamos o Breno, que é um jogador com uma característica um pouco diferente. O Felipe é um jogador mais de contenção, um jogador mais técnico. O Breno já é um jogador mais agudo, um jogador que sai mais em velocidade para o ataque, né? E a gente precisa muito do equilíbrio, né? Do equilíbrio de equipe. E dentro dos trabalhos do dia a dia ele tem demonstrado boa capacidade, né? Agora nos jogos realmente é que nós vamos ver a capacidade dos jogadores, né? E o Vitor também veio aí para suprir essa necessidade, porém o Breno está um pouco à frente, né, no quesito de ter a oportunidade de sair jogando, né? O Carlos Henrique também é um jogador que tem tentado se esforçar ao máximo para entrar num ritmo de jogo, até porque ele ficou muito tempo parado, né? Teve a questão, ele tem um problema de peso, um pouco que ele fica parado, o peso dele já sobe.
mas ele conseguiu aí chegar dentro de um patamar bom, né? Não é o ideal ainda, mas bom. O ideal vai ser a partir do momento que ele começar a jogar, que é natural também, né? Então é um jogador diferenciado, é um jogador de muita capacidade, né? E com essa saída do Safira pelo cartão, certamente ele terá a oportunidade de sair jogando nesse momento, até que alguma coisa diferente aconteça, mas se não, o Carlos Henrique será, né, essa oportunidade já no jogo de terça-feira, também no jogo de domingo, para que ele possa mostrar sua capacidade. Bom, o time antes da parada vinha num momento bom, um bom posicionamento na tabela. Essa parada tu acha que ela favorece, o time consegue voltar no mesmo ritmo, ou que ela é ruim, pode correr o risco aí de perder o embalo? Fábio, acho que a parada para nós ela foi importante. Nós conseguimos recuperar alguns jogadores que vinham de lesão, né? Primeiro, nós demos uma folga porque nós vimos uma sequência muito grande de jogos e a maioria dos jogadores que vinham jogando com a gente, eles não eram jogadores que tinham ritmo de jogo, que tinham um lastro de jogo muito grande, né? Então eles já estavam começando a sentir um pouco realmente o desgaste. E essa parada, na minha opinião, para nós foi uma parada boa. Teve a saída de jogadores, chegada de jogadores, então nós tivemos um período de descanso, um período de readaptação física, que é o que nós estamos fazendo até essa semana. A partir da semana que vem, a ideia é trabalhar a parte tática, e esses 2 jogos vieram, não tem treino melhor, né? Não tem situação melhor para uma equipe do que um jogo, ainda mais um jogo do nível desse, e depois nós vamos ter uma semana para aí sim entrar especificamente no jogo do Operário, né? Que aí volta o campeonato. Então eu acho que a programação, no meu modo de ver, para nós foi espetacular, foi muito boa, né? O nível de concentração dos nossos jogadores a partir do momento que eles retornaram aos trabalhos, tanto nos treinos físicos quanto nos treinos técnicos e táticos, a entrega deles é muito grande, como foi desde o começo do ano. Então eu acredito que nossa equipe vai manter um nível bom de jogo, acredito que nossa equipe vai manter, se Deus quiser, uma pontuação boa dentro do campeonato e se manter sempre à frente da tabela. Alemão, nessa linha da formatação do time, você falou da lateral esquerda, falou do ataque, com relação à defesa, com o Silvio, o meio campo com o Germano e Anderson Leite, a tendência é que eles retornem ou não, e com a presença do Carlos Henrique lá na frente, você perde um pouco na recomposição, um jogador que não tem essa característica própria e até mesmo por essa questão física, e mais, o França está no seu radar? Vamos lá. Silvio, Germano, Anderson Leite, né? Dependendo da situação aí, uma ou outra dentro dos trabalhos, mas a tendência é realmente que eles possam voltar, até pela condição de titularidade que eles adquiriram ao decorrer do ano, né? São jogadores importantes da nossa equipe, como foi muito importante o Carlão, como foi importante o Rômulo, né, que hoje não faz mais parte do nosso plantel. O Bertotto cumpriu muito bem o papel que foi suprir o Germano, né? Então a gente está com um grupo muito bom e a tendência realmente é a gente tentar manter sempre uma equipe com sequência de jogos, com conjunto, que é o mais importante. O Carlos Henrique ele tem boa mobilidade, Kleber. Ele não é apenas um jogador de área, ele tem boa saída, às vezes sai até um pouco demais, eu tenho cobrado dele para que ele não saia tanto da área, porque se ele sair da área nós vamos perder a nossa referência, né? Mas o Carlos Henrique ele tem uma condição que é muito boa, que ele tem uma proteção de bola, ele faz um pivô muito bom, até pela força dele, né? E é um jogador que arrasta e finaliza bem com as 2 pernas, tanto com a direita quanto com a esquerda. Então, são características um pouco diferentes, mas cada um tem seu potencial, e o Carlão tem um potencial muito grande, e espero que ele use bem esse potencial, principalmente que é de fazer gol, né? Ele é um jogador que faz gol, ele não participa tanto do jogo, mas a bola sobra, ele faz gol. E o atacante ele precisa disso, né? Eu falo que o Wilber, dou sempre o exemplo do Wilber, que é um grande jogador, é um grande profissional, tem uma mobilidade incrível, mas infelizmente ele não consegue colocar a bola para dentro, né? Então por isso que ele não é titular hoje, senão ele seria titular absoluto do time, o Wilber, né? Mas o Carlos Henrique ele tem essa facilidade de fazer o gol, espero que ele seja feliz e consiga fazer os gols que a gente precisa. França? O França está trabalhando com a gente. Eu acho que todo mundo na vida ele erra, e cabe a ele entender seus pontos fracos e melhorar.
Não conheço o França, não tenho amizade com o França. O que eu tenho visto do França é do trabalho do dia a dia meu. Um cara de uma postura boa, um cara que percebe se está focado naquilo que ele quer. É um jogador que não se discute a capacidade que ele tem por onde ele passou, né? Eu acho que ele fez mal para ele mesmo, né? Ele não fez mal para mais ninguém, ele fez mal para ele nessas situações extracampos, que eu não tenho o que falar porque eu não conheço, mas eu ouvi falar dele, essas situações. Está fazendo parte do nosso trabalho do dia a dia e pode ser que a gente de repente acerte com ele, pensando na prolongação do campeonato, né? na longitude do campeonato. Então a gente de repente uma hora ou outra você precisa de um jogador canchado como ele, um jogador tarimbado como ele, um jogador cascudo como ele, né? Então ele tem várias coisas importantes e tem demonstrado dentro do dia a dia do trabalho uma seriedade muito grande, um respeito profissional muito grande com a comissão técnica e com os companheiros, e quem sabe ele possa nos ajudar, né? Não está definido, mas existe a possibilidade de ele ficar assim. Foram 6 reforços que foram apresentados aí nos últimos dias, Alemão, na lateral esquerda, no meio-campo e no ataque. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses jogadores que chegaram, inclusive 2 jogadores que vieram do Palmeiras, que tem uma expectativa grande deles, tem o Denner também, que é mais uma das opções aí como volante. Eu acho que todas as contratações... Sim, todas essas contratações, elas vieram para repor os jogadores que nós estávamos perdendo, de repente trazer algum tipo de jogador que ele vem substituir uma característica. Vou dar um exemplo assim, o Denner é um jogador muito parecido com o Anderson Leite, diferente do Rômulo, né? A característica do Rômulo é diferente. Então, com a entrada do Rômulo, nós tivemos uma velocidade maior, uma pegada maior, mas nós paramos de ter a posse de bola. Pela característica de um jogador dentro do campo, ele faz essa diferença, né? Coisa que o Anderson Leite tem bem, que é a posse de bola, o domínio de bola, o giro de bola. E o Denner vem mais ou menos para suprir. Na hora que eu perder um Anderson, por exemplo, eu tenho outro jogador da mesma característica. Então todos os jogadores que vieram, eles são mais ou menos dentro de uma característica do que a gente precisa, do que a gente imagina que sirva para nós. Jogadores bons, jogadores de níveis. Os meninos do Palmeiras, apesar de ser novos, são jogadores do Palmeiras, né? São jogadores de nível e que também vão buscar o espaço deles. Nenhum jogador que chegou aqui para nós, Fábio, falar assim, esse jogador ele é fenomenal, ele é obrigado a ser titular, vai ter que ser titular. Não, eles vão na mesma condição de todos, de buscar espaço, de ganhar espaço, até para entender o processo da nossa equipe e aos poucos eles vão entrando dentro da equipe e vão ser muito importantes para todos nós. Ainda nessa linha de característica, você pensa, em algum momento, trabalhou com a possibilidade de não poder contar com o Marcelinho numa possível negociação? E hoje, qual que é a situação real do Luquinha? Você vai poder aproveitá-lo ou não? Qual que é a situação dele? Qual foi a conversa em relação a esse jogador? O Luquinha, o que eu estou sabendo, Kleber, é que ele foi para Portugal, foi vendido, foi negociado, vai se apresentar e existe a possibilidade de um empréstimo para o Londrina. Tá? Eu não tenho uma informação fidedigna se isso realmente vai acontecer ou não. Quem está tocando isso é o Sérgio, como empresário do Luquinha, como clube português. Lógico que o Lucas é um jogador diferenciado, é um jogador de muita ousadia, né? E às vezes dentro do jogo você precisa de um jogador de ousadia, que é mais ou menos a característica do Caculé, né? Que é um jogador de mexer, de mudar o jogo, característica dessa. E lógico, se ele puder ficar com nós até o final do ano, seria fantástico também. Mais um jogador para fazer parte de um grupo, se Deus quiser, um grupo vencedor. Marcelinho, a possibilidade da saída dele também é bastante grande, né? Nós tivemos a reposição com o Natan, já vindo também nesse posicionamento, né? Nós temos 4 atacantes de beirada, nós temos o próprio Wilber, que faz bem esse papel, caso necessita. Nós temos o Danilo, que é um menino da base aqui, que é uma característica muito diferente, é um jogador de drible, né? Muito técnico, que joga tanto pela beirada quanto por dentro no meio, um meia. Então também nós temos aí, estamos muito atentos a todos os jogadores que possam vir suprir essas necessidades nossas. 2 perguntas. Primeiro, tu vai usar o Dagoberto nesses jogos teste? E segundo, tu já tem uma ideia de time na cabeça? Já daria para escalar ou não? O time é esse que eu estou falando, que é o que vem jogando, né? É o que nós viemos jogando, não vai mudar, não vai fugir muito disso, Fábio. E o Dagoberto, na verdade, ele está
praticamente entregue ao departamento médico, fazendo um trabalho de readaptação. E o Gustavo, provavelmente amanhã, de hoje para amanhã, ele vai ter uma conversa com o doutor, com o nosso médico, né? E aí ele vai estar passando todas as informações sobre o Dagoberto, sobre o Helder, sobre o Bruno Paulista, que são os 3 jogadores hoje que encontram-se no departamento médico, e o Gustavo, através do nosso departamento médico, vai atualizar isso daí para vocês, até porque eu também não tenho, nesse momento, uma informação fidedigna para estar passando para vocês.